Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar, Raio-X do Oscar 2024, categoria Melhor Desenho de Produção. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho. E se você puder, também se torne um membro desse canal para ter conteúdo exclusivo, inclusive os vídeos sendo liberados um pouquinho antes do que o horário oficial aberto para todo mundo, beleza, pessoal? Seguinte, categoria Melhor Desenho de Produção, gente, ela é bem importante para a história do prêmio, ela existe desde a primeira cerimônia, então lá na cerimônia de 1929, relativa à temporada 1927/28, a gente já teve a entrega desse prêmio e ele foi, durante a história do Oscar, mais conhecido como Melhor Direção de Arte, tá? Houve uma mudança de nomenclatura no ano de 2012, né? Até esse momento era Melhor Direção de Arte. Durante um tempo houve uma separação entre preto e branco e colorido, né? Ali, mais ou menos por final da década de 1960, deixou de ter essa separação. E a gente tem, na verdade, dois premiados nessa categoria, tá, gente? É melhor desenho de produção, mas são dois premiados. O desenhista de produção em si, que é responsável por fazer todo o conceito visual do filme, a partir das premissas da direção e do roteiro, e o decorador ou decoradora de set, né, que é o quê? Depois que existe esse conceito já determinado pelo desenhista de produção, esse profissional específico ele vai buscar os elementos específicos para colocar no set. Então vamos supor aqui, né, hipoteticamente, que eu tenho ali uma cena onde você tem um conceito visual específico que precisa passar calor, né? Então o desenhista de produção ele faz todo o desenho de como vai ser esse cenário e o decorador de set vai buscar os elementos, os objetos, os móveis e tudo o que ajuda a construir essa sensação de calor. Então é um trabalho feito muito próximo um do outro, tá, gente? No caso do Oscar é apenas um prêmio para esses dois profissionais. No caso dos sindicatos a gente tem dois sindicatos diferentes, tá? É o sindicato dos desenhistas de produção e tem o sindicato também dos decoradores de set, tá? Mas no Oscar sempre foi junto esse prêmio, tá? Esse prêmio é entregue de uma forma conjunta. E quais são os indicados nesse ano, gente? O primeiro filme é Barbie, a desenhista de produção é a Sarah Greenwood e a decoradora de set é a Kate Spencer. Essa é uma dupla que praticamente sempre trabalhou junto na vida, né? Inclusive elas já têm 6 indicações ao Oscar, já são craques, aí nunca venceram a estatueta, mas já tem 6 indicações. Pelos filmes Orgulho e Preconceito em 2005, Desejo e Reparação em 2007, Sherlock Holmes em 2009, Ana Karenina em 2012 e 2 indicações no mesmo ano, 2017, por A Bela e a Fera e O Destino de uma Nação. Dessa vez elas vêm indicadas pelo desenho de produção de Barbie, que é a concretização de um universo fantástico, né? O universo da Barbie ele já existia, mas ele nunca tinha se tornado um filme. Então, o desafio delas foi fazer isso realidade, né? Então, toda aquela ideia que as pessoas têm da Barbie, como é que seria isso visualmente no caso do filme? E eu acho que elas foram extremamente felizes nisso, e inclusive é um desafio muito alto, né? Porque cada um pode criar o seu próprio universo da Barbie. Eu mesmo nunca brinquei de Barbie, nunca tive uma boneca Barbie, mas eu tinha na minha ideia o que era essa personagem, né, e todos os outros personagens que estão ali em volta. Você aí que está assistindo poderia ter uma outra percepção disso. Então como é que você faz para transformar isso em algo aceitável, palpável, para todo mundo conseguir absorver? É difícil, é um desafio bem alto e eu acho que elas mandaram muito bem. Tem um uso muito bom das cores, teve que ter uma dosagem muito boa do rosa, né? O rosa é predominante no filme todo. E como é que você dosa isso para não ficar over, não ficar demais, até não agredir a visão? É difícil, é muito desafiador, mas eu acho que elas foram muito felizes nesse sentido. E também tem toda uma questão de você construir o tom do filme mais para comédia, para o musical, para sátira, que também é algo que muitas vezes passa desapercebido pelas cerimônias de premiação em geral, né? E eu acho que aqui tá muito bom, então eu gosto muito mesmo desse trabalho e acho que as duas profissionais estão bem próximas de ganhar o Oscar. Além disso, a gente tem indicado o filme Assassinos da Lua das Flores. Aqui é a dupla Jack Fisk e Adam Willis. O Jack Fisk, ele é curiosamente casado com a atriz Sissy Spacek e ele já foi indicado 2 vezes ao Oscar, em 2007 pelo filme Sangue Negro e em
2015 por O Regresso. Ele que é o desenhista de produção e ele já esteve envolvido também com filmes como A Árvore da Vida e Água para Elefantes. E o desenhista e o decorador de interiores, né, o que vai atrás dos objetos, como eu falei ali no início, o decorador de set é o Adam Williams. Ele nunca foi indicado, é a primeira indicação dele ao Oscar na história, mas ele já esteve envolvido em produções como Eutônia e História de um Casamento. Nesse caso aqui, o que foi necessário para fazer o desenho de produção, primeiro de tudo, foi um estudo histórico muito apurado e, principalmente, né, um cuidado muito grande de como você vai retratar os cenários da nação Osage, né, dos povos originários Osage, essa comunidade indígena que existe lá no estado do Oklahoma, nos Estados Unidos, né? Então você precisou ter um cuidado com essa representação para ela não parecer estereotipada, né? Eu falei muito isso dos figurinos, mas também no desenho de produção isso é importante. E, cara, às vezes você não lembra que não é só nos cenários internos, né? Você tem uma questão dos cenários externos, onde você precisa se preocupar também com isso, né? Principalmente em relação aos objetos de cena, né? Então, aquelas reuniões que tem, aquelas conversas, né, que a nação Osage tem ali também estão muito bem decoradas. Eu acho que é um trabalho muito apurado e muito cuidadoso, principalmente do ponto de vista histórico. Gosto bastante também desse trabalho aqui, né? Tanto da representação, quanto do estudo histórico, quanto também da fidelidade, tanto nos cenários internos, quanto nos externos. Na sequência, a gente tem como indicado o filme Napoleão, e aqui a gente tem um desenhista de produção que já trabalhou em Falcão Negro em Perigo, O Quarto do Pânico, Cruzada, enfim, vários e vários projetos anteriormente a esse, do Napoleão, e ele já foi indicado 3 vezes ao Oscar, tá? A primeira vez no ano 2000 pelo filme Gladiador, depois no ano de 2007 por O Gangster e finalmente em 2015 por Perdido em Marte. Então já tem aí uma estrada boa, ele já tem vários filmes aí no currículo, filmes importantes, filmes relevantes, filmes já consagrados aí na história do cinema. E o decorador de set, na verdade a decoradora de set é a Eli Griff, que é bem mais recente, tem muito menos créditos na carreira e está aí na sua primeira indicação ao Oscar. Aqui, mais uma vez, gente, a gente tem uma reconstrução histórica, né, uma reconstituição histórica, e nesse caso você tem mais ambientes internos do que no caso ali do Assassinos da Lua das Flores, e teve que tomar bastante cuidado ali, né, com os objetos, né, com tudo o que está naqueles cenários para ser fiel historicamente, né, para não cometer nenhuma gafe, né? Então demandou uma pesquisa muito grande deles e também um processo muito árduo de produção desses objetos. Então, naquela época se utilizava esse tipo de ornamento, esse tipo de objeto. Aonde que eu vou conseguir isso? Né? Se você parar para pensar, não é tão simples. Às vezes os objetos não são tão fáceis. Ou você tem que produzir ou você tem que mandar trazer para ter uma fidelidade maior. Ou aqueles profissionais não tão capacitados para produzir aquele objeto dentro da sua estrutura de produção. Então, enfim, é complexo, não é tão fácil e está muito bem feito e tem uma quantidade muito grande também de objetos de cena nesse caso. Os cenários, eles têm muita externa, né, mas também tem muita interna que precisa trabalhar nos dois sentidos, né? Acho que é uma boa produção, eu acho que está muito competente. Talvez os desafios desse filme maiores sejam na quantidade, né, e na diversidade de objetos, né, e não tanto nessa pesquisa histórica, até porque os períodos que são compreendidos ali pelo filme Napoleão são bem documentados do ponto de vista histórico. Na sequência a gente tem o filme Oppenheimer, a desenhista de produção é a Ruth de Jong. É a primeira indicação dela na carreira. Ela já participou de filmes como Não Olhe. Ela é relativamente jovem, tem aí cerca de 15 anos aí de carreira. E a decoradora aí de objetos, né, e parceira dela nesse filme também está na sua primeira indicação, é a Claire Kaufman, que já participou de filmes como Adoráveis Mulheres. Mas ambas estão aí nas suas primeiras indicações, e eu acho que o maior desafio aqui, no caso delas, foi dar personalidade aos ambientes. Esse filme ele tem muitos cenários internos, né? O protagonista e todos os personagens, eles circulam muito por esses ambientes fechados, e são muitos ambientes, né? E eles são parecidos entre si. Então, como dar personalidade a isso? Então, acho que nesse sentido foi feliz. Você não cansa visualmente, apesar do filme ele ser bastante
restrito a esses ambientes internos na maior parte. E vou dar um exemplo de um acerto muito grande do filme que, por exemplo, é o caso da tenda, né? Quando vai haver a explosão ali do artefato atômico, da bomba atômica, você tá ali numa tenda, né? Então, teoricamente, você não tem nada muito interessante, mas é agradável você olhar, você estar ali junto com aqueles personagens. Então, me parece que foi muito cuidadoso, né, esse trabalho aqui, para diferenciar os ambientes externos e trazer o público para ficar junto nessa história. E, finalmente, a gente tem o filme Pobres Criaturas, né? Os desenhistas de produção aqui são dois, né, indicados, é o James Price e a Shawnee Heath. Ambos estão na sua primeira indicação da carreira, bem como a decoradora de objetos, né, a decoradora de set, que é a Zsuzsa Mihalek. Se eu estiver pronunciando errado, já peço desculpas de antemão. Ela é húngara de nascimento, também está na sua primeira indicação. E aqui o desafio foi construir esse universo fantástico, né? Então, visualmente, o filme é muito diferentão, muito louco, né? Muito, até eu diria experimental. E você tem um desafio bem grande de conseguir construir isso, né? Então você tem que trazer, às vezes, objetos que não são óbvios, que não são simples. Então eu acho que aqui existe uma complexidade maior na construção mesmo desse conceito visual, né? E também teve um desafio muito grande na viabilização dos objetos mesmo, né? Então, teve muita coisa que eles tiveram que trazer de outros países, fazer viagens, providenciar transportes bem complexos. Então, acho que houve um desafio maior na construção e também na prática mesmo, para você fazer esses objetos chegarem ao set e ficarem disponíveis aí para produção, né? Mas, por outro lado, ele tem um visual único, né, gente? Assim, é um filme muito específico. Eu acho que de todos os indicados esse ano, esse é um dos que mais instiga você visualmente. E o desenho de produção é absolutamente fantástico, né? Vamos combinar que tudo ali tá muito bonito, muito bem feito, muito adequado, casa muito bem e tá de acordo também com o conceito geral. Então, gosto muito também desse trabalho. Gente, de uma forma geral, a gente tem 3 filmes que se equivalem aí, né? Então, na minha opinião, o Assassinos da Lua das Flores, o Napoleão e o Oppenheimer, eles se equivalem no sentido da complexidade, tem muito de reconstituição histórica. Alguns têm questões além, né? Como o caso do Assassinos, você teve que fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada, tinha menos fontes para pesquisar. O Oppenheimer, você tem essa complexidade de ter que diferenciar ambientes que são muito próximos uns dos outros, mas eu acho que eles se equivalem, né? Em termos assim de complexidade e de construção narrativa. E aí, um degrau acima, na minha opinião, você tem Pobres Criaturas, que tem esse desafio a mais de você criar ambientes, né, ambientes fantásticos e complexos, que não são triviais, né? Eu acho que isso aí não é tão simples de se fazer, e tá muito feliz, né, toda a entrega que você tem ali de todos os cenários desse filme e também dos objetos de cena. E finalmente você tem Barbie, que é esse fenômeno, que é esse ambiente que estava na cabeça, na mente, nos corações de muita gente aí ao longo do planeta, e você consegue trazer isso de uma forma super palpável, super bonita, e quando você olha ali, a Barbilândia tá perfeita, né, gente? Vamos ser sinceros. Então, por isso tudo, eu votaria em Barbie, com a menção honrosa aqui a Pobres Criaturas, que eu acho muito bom, mas o meu voto iria para Barbie, e eu acho que realmente é o que vai acontecer. Eu acho que Barbie é o favorito nessa categoria. E o que você aí que está me assistindo acha, hein, gente? Será que vai mesmo para Barbie? E qual é o seu favorito? Deixe o seu comentário aqui embaixo, no espaço destinado aos comentários aqui do vídeo. Também não esqueça de dar like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações no sininho. E se puder, também se torne um membro desse canal. A gente segue analisando todas as categorias, então fique ligado aqui no canal. E tudo isso está sendo preparado para a live do dia 10 de março, onde eu vou esperar você a partir das 18 horas, pelo horário de Brasília, para fazer a melhor cobertura da internet brasileira sem cerimônia. E se você quiser fazer parte dessa transmissão, pelo menos ir lá e acompanhar nosso trabalho no nosso Glass Studio, participe do meu Tio Oscar Night Experience, um evento único no Brasil que vai trazer o glamour de Hollywood para São Paulo. Tapete vermelho, comida e bebida liberada, jantar, transmissão da cerimônia na íntegra, e a gente vai estar lá também ao lado de outros críticos, influenciadores e jornalistas. Se você quiser saber mais, acesse o link que está na descrição desse vídeo. É isso, gente. Obrigado. Te espero aqui no próximo vídeo. Até mais.